Eu realmente não queria que o meu primeiro vídeo de Roblox fosse sobre isso. Cara, eu não sei o que se passa na cabeça desse tipo de pessoa. Quando comecei esse canal, eu imaginava que o meu primeiro vídeo de Roblox seria alguma coisa divertida. Talvez mostrando alguma coisa que eu gosto, talvez algum projeto ou simplesmente jogando. Mas definitivamente não era isso. Porque o que aconteceu comigo foi tão estranho que eu fiquei pensando por alguns minutos se realmente valia a pena gravar um vídeo sobre isso. E quanto mais eu pensava, mais eu percebi que sim. Porque se aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com outras pessoas. E talvez continue acontecendo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria deixar um aviso. Algumas partes desse vídeo estão desfocadas, outras censuradas e os nomes dos jogadores foram escondidos. Não porque eu queria proteger quem fez aquilo, mas porque o objetivo desse vídeo não é expor ninguém. Também não quero incentivar ninguém a perseguir essas pessoas. O foco aqui é outro, mostrar problemas que, sinceramente, não deveriam existir dentro de um jogo como o Roblox. Tudo começou de um jeito completamente normal. Eu entrei no catálogo Avatar Creator, nada diferente do que eu costumo fazer. Só queria testar umas roupas e criar um avatar novo. Dar uma relaxada, basicamente. Era literalmente isso. Eu nem estava gravando vídeo nessa hora. Eu nem tinha planejado gravar. Muito menos imaginava que eu sairia daquele servidor com material suficiente para fazer um vídeo inteiro. Depois de alguns minutos, resolvi sair um pouco da área de spawn. Quem joga catálogo Avatar Creator sabe que muita gente fica parada perto do spawn conversando. Então eu pensei em dar uma explorada. Foi aí que vi dois jogadores. No começo nem dei muita atenção. Achei que eles só estavam usando emotes, algo completamente normal naquele jogo. Só que conforme eu olhava, percebi que não era isso. Eles estavam fazendo herp, usando os próprios emotes do Roblox. Pra quem não sabe, herp significa Erotic Roleplay. Resumindo de uma forma simples, são pessoas simulando completamente coisas impróprias dentro do jogo. E antes que alguém fale, mas é só uma brincadeira. Não. Isso acontece num servidor público, num jogo onde qualquer pessoa pode entrar, inclusive criança. Deixar de ser uma brincadeira. Naquele momento, pensei, alguém vai falar alguma coisa, né? Ninguém falava. Então, resolvi pedir educadamente, sem xingar, sem discutir, só pedir para que eles parassem. Porque era um servidor público, foi só isso. E sabe qual foi o resultado? Nada. Eles continuaram como se eu nem estivesse ali. Quando eu insisti bastante, um deles resolveu me responder. E foi exatamente essa frase: se tu não tá gostando, então sai do jogo. Cara, naquele momento eu poderia ter começado uma discussão enorme. Poderia ter ficado brigando no chat, mas sinceramente não ia adiantar absolutamente nada. Então fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Denunciei, bloqueei, pensei, pronto, acabou. Pelo menos era isso que eu imaginava. Outra coisa que chamou a atenção naquele mesmo servidor foi uma jogadora usando um nick de muito mau gosto, fazer reverência a uma pessoa conhecida por um caso criminal. Até cheguei a gravar essa parte, mas sinceramente eu não decidi colocar no vídeo porque não era um foco da situação e não faria sentido expor alguém só por causa do nick. Então eu preferi cortar completamente essa parte. Essa foi a única gravação que consegui salvar desse servidor. Infelizmente não consegui registrar mais. Na hora eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Nem passava pela minha cabeça que aquilo acabaria virando um vídeo. Então essa foi a única prova em vídeo que sobrou. Mesmo desfocada, já dá pra entender o contexto. Depois que denunciei todos, saí do servidor. Na minha cabeça era um caso isolado. Infelizmente, eu estava completamente errado. Porque o segundo servidor foi muito pior. Quando eu saí do servidor, eu realmente pensei que tinha acabado. Sério,
Na minha cabeça, aquilo só era um grupo de pessoas estranhas que por algum motivo resolveram fazer aquilo justamente no servidor onde eu entrei. Então eu pensei, vou entrar em outro servidor, lá deve estar bem normal. Foi exatamente isso que eu fiz. Entrei em outro servidor, carregou, spawnou e olhei em volta. E por alguns segundos parecia até que estava tudo normal, mas eu vi uma movimentação bem perto do spawn. No começo eu pensei, não pode ser, mas era. Outra vez, outro servidor, outras pessoas. Praticamente a mesma situação. Foi exatamente nesse momento que a ficha caiu. Aquilo não era uma coincidência. Aquilo não era um caso isolado. Se em menos de alguns minutos eu consegui encontrar duas situações parecidas em servidores diferentes, então provavelmente pessoas também já encontraram. Só que muita gente simplesmente ignora, ou sai do servidor ou nem denuncia. Foi aí que decidi fazer uma coisa diferente. Em vez de simplesmente sair, resolvi registrar tudo. Porque se eu fosse comentar isso depois, sem nenhuma prova, provavelmente ia aparecer alguém dizendo, fonte, confia. Ou então isso nunca aconteceu. Então eu comecei a gravar. E quando a gravação acabou, comecei a tirar prints. Muitos prints. Porque eu queria registrar exatamente o que estava acontecendo, sem precisar mostrar o conteúdo impróprio. Enquanto eu olhava aquelas mensagens, eu não conseguia acreditar, sério. Eu fiquei encarando o chat, tentando entender como alguém consegue escrever aquilo num servidor público. E o pior, como alguém consegue escrever aquilo sabendo que provavelmente existem crianças naquele mesmo servidor? Porque muita gente esquece disso. Mas o Roblox não é um aplicativo privado, não é um grupo fechado, é uma plataforma enorme. Você entra num servidor e pode encontrar várias pessoas de diferentes idades. Então, não faz sentido agir como se estivesse sozinho. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a naturalidade. Ninguém parecia esconder, ninguém parecia ter vergonha. Era simplesmente como se aquilo fosse completamente normal. E isso, sinceramente, foi uma das coisas que mais me incomodou. Porque quando uma pessoa faz algo de errado, ela normalmente tenta esconder, mas ali, não. Parecia que eles tinham certeza de que nada iria acontecer. Enquanto eu observava, também comecei a perceber outra coisa. Quando alguém reclamava, eles simplesmente ignoravam ou respondiam de forma debochada, como quem se estivesse incomodado fosse o problema. E isso acontece muito na internet. Você reclama de uma coisa errada e de repente você vira o chato da história. Foi justamente nessa hora que apareceu outro jogador, um cara usando a skin do Mbappé. Como eu não quero mostrar o nome dele, eu vou chamar ele de Unblocks. E sinceramente, ainda bem que ele apareceu, porque naquele momento eu já estava começando a pensar que ninguém mesmo ligava para aquilo. Mas ele ligava. Ele também percebeu que aquilo não fazia sentido e resolveu ajudar. Nós começamos a conversar, tentamos fazer aquele jogador parar, sem ficar ameaçando, sem começar uma guerra no chat, só tentando mostrar que aquilo não era o lugar certo. Mas não adiantou, ele continuou como se nada estivesse acontecendo. A cada print, a situação fica pior. Eu comecei a pensar numa coisa. Imagina uma criança entrando naquele servidor. Ela não vai entender o que está acontecendo, mas vai ver, vai ler, vai perguntar. Isso simplesmente não deveria estar acontecendo em um jogo como Roblox. Porque uma coisa é alguém fazer isso num ambiente privado. Outra coisa é completamente diferente. É fazer isso num servidor aberto. Enquanto isso acontecia, o jogador continuava falando, continuava escrevendo, continuava agindo como se estivesse completamente certo. E quanto mais eu lia, mais difícil ficava de acreditar que aquilo era real. Porque não parecia uma piada, não parecia uma trollagem, parecia simplesmente alguém que não ligava para quem estivesse vendo. Foi aí que percebi que aquilo não era sobre aquele jogador, era um problema maior, um problema que provavelmente acontece com muito mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. E infelizmente eu ainda não tinha visto a pior
frase daquela noite. Foi aí que ele falou uma coisa que simplesmente eu não conseguia acreditar. Ele falou que isso era tudo inveja da minha skin. Não, só olha esse print. Ele falou, isso é tudo inveja da minha skin. Sério. De todas as coisas que eu imaginei que ele pudesse responder, essa definitivamente não era uma dessas. Cara, eu fiquei olhando pra tela por alguns segundos, tentando entender se eu tinha lido certo, porque aquilo simplesmente não fazia sentido. Naquele momento, ninguém estava falando da skin dele, ninguém estava criticando o avatar, ninguém estava com inveja de absurdamente nada. As pessoas estavam reclamando do comportamento dele. São duas coisas completamente diferentes. E sinceramente, foi aí que eu percebi que ele realmente não entendia o motivo das pessoas estarem incomodadas. Ou simplesmente fingia que não entendia. Uma coisa que muita gente faz quando é chamada a atenção é tentar mudar completamente o assunto, em vez de responder ao problema. A pessoa inventa outro. E foi exatamente essa impressão que eu tive, porque de repente a discussão deixou de ser sobre o que ele estava fazendo e virou uma tentativa de dizer que todo mundo só estava com inveja, sendo que não, ninguém liga para a skin dele. Enquanto isso, o Roblox tentava ajudar. E aqui eu quero fazer um agradecimento. Mesmo que ele provavelmente nem veja esse vídeo, porque seria muito mais fácil simplesmente ignorar tudo, entrar no jogo, mexer no avatar e sair, mas ele resolveu me ajudar. Isso fez diferença. Às vezes uma pessoa só muda completamente o clima de um servidor. Mesmo assim, não foi fácil. A sensação era de que conversar com ele não ia levar a lugar nenhum, como se eu estivesse conversando com uma parede. Porque qualquer coisa que fosse dita era respondida com deboche ou completamente ignorada. E é exatamente isso que torna esse tipo de situação tão cansativa. Você tenta conversar, não funciona. Você tenta explicar e também não funciona. Então chega uma hora que simplesmente nem vale mais a pena continuar discutindo. Exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Não é porque eu queria ganhar views, não é porque eu queria expor alguém, muito menos porque eu tenho alguma coisa contra o catálogo Avatar. Na verdade, eu gosto bastante desse jogo. Eu entrei nele só porque eu queria relaxar. O problema nunca foi o jogo, nunca foi a comunidade inteira. Foram pessoas específicas que estavam fazendo algo que simplesmente não deveria acontecer em um servidor público. E eu acho importante deixar isso bem claro, porque eu sei que vai ter alguém assistindo esse vídeo e pensando, então esse jogo deve ser horrível. E não é isso que eu tô querendo dizer. O catálogo Avatar continua sendo um dos jogos de Avatar mais populares do Roblox, assim como Brookhaven, Rate My Avatar e outros jogos sociais. O problema é que as pessoas assim existem em praticamente qualquer lugar onde há muitos jogadores. Então, por favor, não use esse vídeo para atacar um jogo específico. Essa nunca foi a minha intenção de verdade. Outra coisa que eu fiquei pensando é na quantidade de casos que provavelmente nunca chegaram à moderação. Porque, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas simplesmente sai do servidor. Pouca gente grava, pouca gente tira print, pouca gente perde tempo denunciando. E eu entendo, porque é cansativo. Mas se ninguém denunciar, a plataforma também tem menos informações para agir. Foi justamente por isso que resolvi gravar tudo, mesmo sabendo que provavelmente eu nunca mais queira olhar para essas imagens de novo. E teve uma hora que eu simplesmente parei, olhei para o meu monitor e respirei fundo. E também pensei, cara, como isso virou algo relativamente comum. Porque não era a primeira vez que eu ouvia falar de ERP no Roblox, mas foi a primeira vez que eu encontrei duas situações praticamente seguidas, no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo jogo, em dois servidores diferentes. E isso foi o suficiente para me convencer de que esse vídeo precisava existir. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça não era sobre aqueles jogadores,
era outra coisa. O que faz uma pessoa abrir um jogo como Roblox, entrar em um servidor público e achar que aquilo é normal? Sério, até hoje eu não consigo entender. Porque uma coisa é você fazer algo em ambiente privado. Outra coisa completamente diferente é você fazer em um servidor onde qualquer pessoa pode aparecer, inclusive crianças. E é exatamente isso que me incomodou mais durante toda essa situação. Durante esse vídeo, eu mostrei dois servidores diferentes. Mostrei as únicas gravações que consegui salvar, mostrei prints, mostrei conversas, mostrei exatamente o motivo de eu ter decidido gravar esse vídeo. E mesmo assim, tenho certeza que vai aparecer alguém dizendo: é só sair do servidor. Sim, é possível sair. Foi exatamente o que eu fiz no primeiro. Mas aí eu entrei em outro e encontrei praticamente a mesma situação. Então, esse argumento não vai resolver o problema. Nunca resolveu. Só faz ele deixar de ser visto por alguém que saiu. Também vai ter gente dizendo: é só ignorar. E sinceramente, ignorar não resolve o problema, porque se todo mundo ignorar, nada muda. É por isso que eu decidi denunciar, bloquear e registrar tudo. Não é porque eu queria fazer um vídeo, mas porque eu queria mostrar que isso realmente acontece. Outra coisa é que eu quero deixar bem clara: esse vídeo não é um ataque ao catálogo Avatar Creator. E eu já cliquei nessa tecla muitas e muitas vezes. Eu gosto bastante desse jogo. Entrei lá porque eu queria me divertir bastante. O mesmo vale para o Brookhaven e Hurt My Avatar, outros jogos sociais do Roblox. O problema não é o mapa, não é o desenvolvedor. O problema são algumas pessoas que simplesmente não respeitam o ambiente onde estão. Se você joga Roblox há bastante tempo, provavelmente você já viu alguma situação parecida. Talvez não igual, mas algo que fez você pensar: cara, isso não deveria estar aqui. E, infelizmente, essas situações acabam afastando os jogadores, principalmente quem só queria entrar para relaxar. Eu também queria aproveitar para agradecer o Unblocks, mesmo que ele nunca veja esse vídeo. Obrigado por ajudar, porque naquele momento seria muito mais fácil ignorar tudo e trocar de servidor. Mas você resolveu fazer uma coisa, e isso merece reconhecimento. Agora, quero deixar uma mensagem para quem por acaso faz esse tipo de coisa. Talvez você ache engraçado, talvez você ache que é uma brincadeira, ou talvez pense que ninguém liga, mas liga. Tem gente que entra no Roblox depois de um dia cansativo. Tem gente que entra para brincar com os irmãos. Tem gente que entra pela primeira vez e encontrar esse tipo de situação logo de cara estraga completamente a experiência. Vale a pena pensar nisso. E para quem encontrar algo parecido, minha recomendação é simples. Não comece uma guerra no chat. Não fique xingando. Não tente resolver tudo sozinho. Faça o que estiver no seu alcance. Bloqueie, denuncie e, se conseguir registrar alguma prova sem expor ninguém desnecessariamente, existe e siga em frente. Quanto mais denúncias corretas forem feitas, maior é a chance da moderação agir. Antes de terminar, só quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se você chegou ao final, muito obrigado, de verdade. Esse não é o tipo de vídeo que eu gosto de trazer para o meu canal, mas eu senti que eu precisava agir. Espero que no futuro meu canal seja lembrado por muito mais pelos projetos, pelos jogos e pelas coisas legais que eu pretendo mostrar, do que situações como essa, porque sinceramente eu gostaria Eu gostaria que esse vídeo nem precisasse existir. Tomara que um dia ele fique completamente desatualizado, porque isso significa que esse tipo de situação deixou de acontecer. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu apoio. Isso ajuda bastante o canal e faz com que mais pessoas vejam essa mensagem. Se cuide e até a próxima.